A paz do Senhor, meus queridos irmãos, e todos que nessa manhã nos dão o privilégio de participarem dessa síntese da Escola Bíblica Dominical. É com muita alegria que eu quero saudar a todos vocês com a santa e preciosa paz do Senhor. A paz do Senhor. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Ontem, para a glória de Deus, nos regozijamos aqui com um culto maravilhoso de missões, onde pela infinita bondade e misericórdia de Deus, Ele encheu os seus filhos e nós adoramos a Ele, glorificamos e exaltamos. E nessa manhã não é diferente. Estamos aqui nessa síntese, porque o tempo é resumido, mas para buscarmos aprender da palavra de Deus e transmitir também algo da parte de Deus para você, que nesta manhã está conosco aí, nos acompanhando pelas redes sociais. Eu quero convidar os companheiros que estão aqui comigo, o presbítero João Maria, que está aqui à minha esquerda, o auxiliar de trabalho, o irmão Clóvis, para que a gente possa ficar de pé e, assim sendo, fazer a oração inicial, dando início a esse trabalho nesta manhã, porque sem oração, irmãos, não vai. Eu quero convidar o nosso presbítero João Maria para orar, iniciando esse trabalho, e após a oração, o irmão Clóvis, ele já estará com a sua oportunidade para louvar o Senhor com 2 hinos da nossa harpa cristã. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos, a nossos queridos internautas que estão junto conosco nessa live dessa escola bíblica. Glória a Deus, para juntos nós hoje aprender uns com os outros. Vamos orar. Soberano e eterno Deus, Pai de infinita misericórdia, graças te damos, Senhor, por mais, meu Deus, um momento especial, meu Deus, de nós estarmos juntos para aprender de ti, que é manso e humilde de coração. Deus amado, santo e poderoso, nos ajuda, meu Deus amado. Meu Deus, eu quero te apresentar cada um que está, meu Deus amado, de perto e de longe. Meu Deus, mas que está junto conosco, meu Deus, nessa obra. Deus amado, para juntos edificarmos uns aos outros. Meu Deus amado, nós sabemos, meu Deus amado, que nós nesse momento iremos aprender de ti, que é manso e humilde de coração. Deus amado, nos ensina a guardar, meu Deus, a tua palavra. Deus amado, e os teus ensinamentos, meu Deus, em nossos corações, para que nós não venhamos pecar contra ti. Fica conosco, meu Deus amado, é o que nós te pedimos, agora e eternamente, em nome de Jesus. Amém. É com muita alegria que eu também saúdo a todos na paz do Senhor. A paz do Senhor. Somos gratos a Deus por mais esta oportunidade que assim o Senhor tem nos concedido de estarmos mais uma vez reunidos e unidos na sua presença. Louvado seja o nome santo de Jesus. Convido a você que está em casa para pegar a sua harpa, para nós juntos louvarmos o nome santo do Senhor. O hino de número 88. Louvado seja o nome santo de Jesus. Para que juntos em uma só voz possamos assim louvar e bendizer o nome santo do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Jesus, meu Rei, Mestre, Senhor, o teu amor revela a mim, enquanto eu aqui viver, até eu ver da vida ao fim. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor. E com veraz louvor, fervente gratidão, eleva a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração.
as bênçãos mil do teu olhar, teu amor, qual esplendor me cercarão. Será Jesus a grata luz do coração. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, revela-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Sorrisos teus verei brilhar, Aleluia. se não andar no mundo vil. Desfrutarei, prazer verás, tempo de paz, primar é vil. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, eleva a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. E quando for no céu morar e descansar dos dias meus, feliz viver, receberei de ti, meu Rei, meu Santo Deus. Eleva a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, elevo a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. Louvado seja Aleluia, Deus, Jesus. Senhor, para todos. Bendito seja o nome santo do Senhor. Convido você para louvar mais um hino ao Senhor, hino de número 151. Fala, Jesus querido, louvado seja o seu santo nome. Que nesta manhã Ele continue falando aos nossos corações. Em nome do seu Filho Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos, Senhor. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim. Fala com tua bondade, fica aos pés de mim. Meu coração aberto está pra sua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em eterno tom. Ouvi tua voz eu quero, e neste mesmo som. Para teus filhos fala, e num caminho bom, pela bondade os guia, a pedir o santo dom. Quererão consagrar-se
para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te eis de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e nesse mesmo som, como no tempo antigo, tu revelaste a lei, mostra-me tua vontade e a tua santa grei. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em eterno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Aleluia. Sou grato a Deus por esta oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha, né? Que possamos nessa manhã expressar da mesma forma o que o autor deste hino tão espiritual também expressou. Fala, Jesus querido, porque eu quero ouvir a tua voz nesta manhã. Que você que se encontra aí na sua residência, no seu trabalho, nos dando o prazer e o privilégio de estar conosco, acompanhando essa síntese da Escola Bíblica Dominical, possa abrir o seu coração e pedir aí onde você está. Fala, Pai, comigo. Fala, Pai, com a minha família. Alimenta o meu espírito nesta manhã, porque estamos aqui para dar ênfase, credibilidade à santa e preciosa palavra de Deus. Meus queridos irmãos, estaremos estudando nesta manhã a lição de número 8 do dia 24 de maio do ano de 2020. A nossa lição tem como título Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O texto áureo, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios capítulo de número 2, verso de número 20. A verdade prática ou a verdade a ser praticada. Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Na página seguinte aqui, o comentarista da lição, ele vai nos trazer o objetivo geral da lição deste domingo, que é ensinar que Cristo é a base da igreja e estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. Doutrina aqui remete a ensinamento. Objetivos específicos da nossa lição. O primeiro é explicar que no Antigo Testamento Deus habitou no tabernáculo e no templo, mas que no Novo habita em nós por meio de seu Espírito Santo. O 2
é apresentar o fundamento da igreja, como a doutrina dos apóstolos e testemunho dos profetas. E o objetivo de número 3 é refletir que somos templo do Espírito Santo e devemos viver em santidade. Sublinha aí na sua Bíblia, na sua lição, santidade. Isso é muito importante para a nossa caminhada. A leitura bíblica em classe, ela está inserida em 2 livros do nosso cano sagrado, Efésios capítulo de número 2, verso 20 a 22, e depois leremos Mateus, capítulo de número 7, verso 24 a 27. Você que não tem a lição aí em mãos, abra aí por gentileza, Efésios 2, capítulo 20, Efésios capítulo 2, versículo 20 a 22, e Mateus, capítulo 7, verso 24 a 27. Passamos a ler a palavra de Deus com muita reverência nessa manhã. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, na qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Mateus capítulo 7, a partir do verso 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram-se ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua ruína. E eu digo amém. Nós vamos fazer uma oração, e após a oração, já estarei aqui trocando de lugar com o nosso presbítero João Maria, que é o professor da nossa síntese da EBD nesta manhã, para que ele possa, juntamente com o Espírito Santo de Deus, ser alimentado e alimentar também você, que está aí do outro lado, ouvindo essa síntese da nossa EBD. Querido Deus, maravilhoso e santo Pai que estás no céu, graças te damos por tudo, graças te damos, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos proporcionou, de acordar, de levantar, de estarmos com saúde, e nesta manhã aqui, meu Pai, para fazer a tua obra. Jesus, eu te apresento cada um dos irmãos que aqui estão, colaborando, Senhor, com este trabalho, porque esse trabalho é para o Senhor. Te apresento nesse instante o presbítero João Maria, o qual será o canal de Deus para ministrar esta rica lição, Senhor, nesta manhã. Enche ele do teu Espírito Santo, que no abrir da sua boca não seja mais ele, mas que a inspiração de Deus seja sobre ele e que ele possa transmitir aquilo que o teu Espírito Santo, Pai, assim quiser. Abençoa aqueles que estão acompanhando, Senhor, esta live, seja eles crentes ou não crentes, visita de uma forma sobrenatural, dá saúde, dá cura, dá força, dá refrigério, dá esperança, faz crescer na fé, na convicção que servimos a um Deus tão grande, tão eficaz, tão poderoso, que nos prometeu estar conosco todos os dias através do glorioso Espírito Santo. Pai amado e santo, todas essas coisas eu te peço e já te agradeço nesta manhã, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Glória a Jesus.
Meus amados irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Mais uma vez, nós estamos aqui com esse intuito objetivo. Juntamente conosco está o nosso pastor Jailton Borges e também o nosso irmão auxiliar de trabalho, o nosso irmão Clóvis, juntamente conosco nessa escola bíblica. Louvado seja o nome do Senhor. E essa escola bíblica que nós já iniciamos, a qual o pastor já deu uma introdução aqui, fazendo a parte, glória a Deus, de início, glória a Deus. Já foi dito por ele o tema da nossa lição, que é edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui na introdução, vou logo entrar aqui na introdução, e a introdução ela deixa bem claro o objetivo a qual nós vamos falar nesta manhã, glória a Deus, que é, por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. O apóstolo Paulo a compara como um edifício em construção. A pedra angular dessa edificação é Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas, segundo está em Efésios 2:20. Assim, ao propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Nesta lição, estudaremos cada um desses aspectos. Se nós, nesse momento, observarmos a introdução, ela só em si, ela já deu uma percorrida na lição completa. Mas nós vamos entrar agora e vamos, como diz aqui o nosso irmão Bruno, que é também da área da culinária, agora nós vamos degustar cada uma partícula, cada uma parte, louvado seja o nome do Senhor, glória a Jesus. Então vamos lá. No primeiro tópico nós vamos falar sobre o edifício espiritual. Nós sabemos que no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, existia o tabernáculo, que era o edifício, mas também um edifício a qual era ali a representação do Senhor, a morada do Senhor no meio do seu povo. Mas ali era um físico. E aqui nesse momento nós vamos falar sobre o espiritual, o edifício espiritual. O santuário dos judeus, primeiro subtópico. O templo em Jerusalém era um símbolo do exclusivíssimo de Israel como povo de Deus. A proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios. Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, a igreja. E aqui nesse ponto, que é o santuário dos judeus, deixa bem claro que naquele momento, naquele tempo, só quem poderia adentrar o templo, só quem poderia gozar desses benefícios, só quem poderia estar ali juntos, eram os judeus. Como já foi dito nessa lição, e quando nós estávamos estudando, eu tirei um tempo para estudar essa lição junto com o nosso pastor Jailton, a gente observamos e vimos que era extremamente proibido a entrada de pessoas estrangeiras àquele recinto. Então era exclusivo, irmão Clóvis, daquele povo, uma particularidade deles. E de maneira nenhuma, jamais, uma pessoa de fora daquele povo, que não fosse da linhagem, poderia adentrar e participar daquele momento tão precioso. E todo escrito estava na parede. É assim que se diz, pastor?
na parede. Estrangeiros serão executados. Então, nós vimos que aquele benefício estava restrito àquele único povo, mas os estrangeiros não tinham aquele prazer de participar. Aí já foi dito aqui que Jesus veio para desfazer tudo isso e tornar este povo, a qual um tinha o benefício, o outro não tinha, e ele reuniu e fez um único povo. E está escrito aqui no subtópico 1 do tópico 1, que ele botou bem grifadozinho, que esse povo que ele fez a reconciliação chama-se a igreja, a qual eu e você fazemos parte dela. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, glória a Deus, no Evangelho, quando Jesus ele expirou, a separação que tinha, o véu do templo foi rasgado. E a Bíblia diz bem claro, de alto a baixo. E agora todos nós, igreja do Senhor, temos um livre acesso ao nosso Deus. Glória a Jesus. A separação que existia hoje já não existe. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Jesus, ele desfez a separação. Glória a Deus. Continuando. Assim o templo judaico perde a relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. Um novo conceito de santuário é apresentado. Não mais físico. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vamos ao subtópico 2. No decorrer que a gente vai dando os pontos, nós já vai explicando no decorrer do caminhar da lição. Nós vamos parando e vamos refletindo na hora, no momento. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o tópico 2 diz, o santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. O ensino apostólico lembra Salomão, quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus. É bem claro, irmão Clóvis, que nesse ponto principal, a qual Salomão ele observa e vê a grandiosidade do nosso Deus em relação ao templo, pastor. Ele viu que aquele templo não dava para conter a grandiosidade do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E logo mais à frente nós vamos ver que Deus ele não queria habitar em algo material, algo, vamos dizer assim, coisas da matéria desse mundo, vamos dizer. Ele não queria exatamente estar ali simbolicamente ali naquele templo, mas ele queria fazer uma morada não naquilo que era material, não naquilo que era imóvel, mas sim, porque o intuito de Deus era estar no meio do seu povo. Então o intuito de Deus não era o templo, e sim o povo. Ele diz, então, Salomão aqui na sua sábia sabedoria, ele descreve bem claro, dizendo que aquele templo feito pela mão do homem não caberia ali a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então vamos continuar. Glória a Deus. E reafirma a instrução de Estevão, que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Louvado seja o nome do Senhor. Desse modo, os crentes, judeus ou gentios, tornam-se templo onde o Espírito de Deus habita, em que eles são pedras vivas e um edifício espiritual, segundo primeira carta de Pedro 2:5. E o que eu vejo aqui como bem interessante é que Estevão
ele naquele momento, a qual do apedrejamento, ele vê o trono do Senhor, ele vê os céus abertos, e ele diz que Deus também não habita em templos feitos pela mão de homens, em algo material, transitório, palpável. A gente vamos ver que logo mais na frente o templo é destruído. Mas Deus continua habitando no meio do seu povo. Independente se o templo foi destruído ou não, Deus continua no meio do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E aqui ele diz assim, depois ele ainda diz assim, em que eles são pedras vivas e em um edifício espirituais. Ele está falando da igreja, está falando de mim e de você, que somos pedras vivas, louvado seja o nome do Senhor, um edifício espiritual. Deus agora ele passa a habitar através do seu Espírito, como foi lido aqui e dito aqui no segundo subtópico, que Deus ele habita no homem, no ser, na natureza humana através do seu Espírito. Quando o homem ele toma uma decisão de reconhecer que o Senhor Jesus ele é o Salvador e Senhor, e que o ser humano necessita dele, o Espírito Santo de Deus, ele passa a habitar nesse ser. Louvado seja o nome do Senhor. E o Espírito Santo é o mesmo que tem os três como objetivo de convencer o homem de que? Do pecado, da justiça e do juízo. Então, todas as vezes que o ser humano ele tem um pensamento que inclina para o lado errado, o Espírito Santo de Deus, ele está sempre orientando. Que coisa maravilhosa. Que o Espírito Santo ele está sempre orientando. E aqui ele está dizendo, não pedras mais imóveis, mas pedras vivas. E um edifício espiritual. Quando a gente lê a carta aos Coríntios, o Senhor Jesus vai dizer que é a cabeça desse edifício ou do corpo, que é a igreja. E todos nós fazemos parte desse corpo. E aqui está dizendo, nesse edifício somos pedras vivas. Não somos pedras mortas, nem imóveis, glória a Deus, mas pedras vivas. Para onde nós estivemos, o edifício de Deus estará onde eu e você colocar os pés. Nós estamos passando num momento bem difícil dessa pandemia, e o lugar santo, o santuário, eu vou dizer, fazendo analogia com o Antigo Testamento, com o santuário lá, a casa de Deus, a qual Salomão fez essa narrativa, o templo, ele está fechado. Mas os templos espirituais, que somos eu e você, está sempre em comunhão com o Senhor. Já imaginou que Deus habitasse naquele templo, lá na congregação? Estaria nós sem poder ter acesso a Deus. Olha que coisa. Mas bem, glória a Jesus, que eu e você, aonde eu e você estiver, nós somos templo e morada do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Subtópico 3, a pedra angular. Agora nós vamos falar sobre a pedra angular. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Quando nós vamos olhar aqui, está dizendo na arquitetura antiga. Levando para os dias de hoje, meu pastor, vamos falar sobre a construção civil. E a gente sabemos que toda edificação é necessário exatamente um alicerce. E quando nós lemos aqui o texto bíblico em classe, a gente vimos que estamos fazendo um paralelo entre a carta escrita por o apóstolo Paulo, e um evangelho, segundo escreveu e narrou Mateus. E todos os dois falam sobre edificações. Mas o que eu acho bonito e bem interessante é que quando nós entramos no evangelho, o próprio Jesus, ele afirma
que todo aquele que cumpre o fundamento, todo aquele que cumpre as determinações, cada um que cumpre a sua palavra e vive ela. Aí ele vai dizer que ele assemelha, ele faz uma comparação como uma edificação. Aquele que edificou e fez a sua casa sobre a rocha. Aí ele vai dizer, porque a rocha, ela é um sustento, glória a Deus. Se nós que somos igreja, nós estamos edificados sobre a rocha, que é Jesus. Por isso que vai passar pandemia, por isso que vai vir crise financeira, por isso que já passamos por diversas enfermidades, por isso que passou H1N1, H2N não sei quanto. Mas o que é que acontece? Mas a igreja de Cristo continua de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Porque estamos edificados sobre a rocha. Mas eu também quero dizer a parte aqui, a qual o Senhor Jesus narra aqui no Evangelho, que também tem uma classe de pessoas, e aqui ele está falando aqui, a casa aqui, e ele está assemelhando aqui, uma classe de pessoas que apenas ouviu falar, ou apenas leu, ou apenas deu ouvido, mas não vive. Aí ele vai dizer que quando vem tudo isso, correu o vento, chuva, ele vai dizer que a sustentação onde é que era para estar sustentado, que não vai existir, que é a pedra, vai estar a areia e o tijolo, e ele diz que grande é a ruína. Mas aqueles que estão edificados em Cristo permanecem para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então Cristo é a pedra angular. Louvado seja o nome do Senhor. Onde cada um de nós estamos edificados. Louvado seja Deus. A pedra principal, ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce. Para sustentar o alicerce, firmar e unir a estrutura e manter as paredes em linha certa. Olha aqui a pedra angular, o fundamento, e manter o alicerce em linha certa. E quando nós vemos aqui esse alicerce em linha certa, a gente observamos que essa palavra não está à toa aqui na lição. Ela dá um norte para nós, para mostrar, Clóvis, que existe muitos alicerces que não está em linha certa. Eu vou dar aqui um paralelo. O Antigo Testamento lá, nós vimos lá que o templo era o ponto crucial da situação. Mas o homem de maneira nenhuma permitia que um outro ser humano fora da linhagem participasse. Hoje Jesus abriu a porta, e eu vejo bem bonito essa palavra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 11 e 12, que diz que Jesus ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Aí ele não tem mais esse negócio de exclusivismo, mas ele vai dizer, mas todos quantos? Estrangeiro, judeu, pecador, fariseu, mas todos quantos o reconhecer, será dado o poder de ser feito filhos e filhas de Deus, a qual creram no seu nome. Acabou aquele negócio de divisão. Jesus na cruz, ele reconciliou o homem. Preto, branco, amarelo, azul, ele não quer saber. Ele quer saber que o homem, quando reconhece, tem direito ao benefício a qual ele ganhou para nós na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta lição, no subtópico 3, ainda, afirma unir-se à estrutura e manter as paredes em linha certa, para que se tenha uma ideia dessa dimensão. Em uma dessas escavações no local do templo em Jerusalém, foi encontrado um monólito com cerca de 12 metros de comprimento. Aí, quando nós vimos aqui esse ponto,
as escavações, os arqueólogos no templo que foi demolido, os arqueólogos encontraram uma pedra do alicerce do templo, e ele diz que a pedra tinha 12 metros. E a gente estudando a palavra aqui, monólito, ele dá uma ideia de pedra grande proporção, uma pedra de grandes proporções. Então, o alicerce do templo tinha uma pedra lá, angular, uma pedra do alicerce que ela tinha 12 metros de extensão. Então, vamos analisar que na arquitetura antiga, e vamos dizer, na construção civil antiga, o tamanho dessa pedra que fazia parte do alicerce. Então, que esta pedra, que o alicerce que nós estamos firmados, venha estar sempre nos norteando, para que nós não venhamos, jamais de maneira nenhuma, cometer uma falha de construção para logo mais lá na frente vir as tempestades e a nossa casa vir a ruína. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos entrar aqui no tópico de número 2, que é o tópico a qual ele dá uma ênfase à lição, e o tópico um dos mais aguçados para nós, que é o tópico que fala sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. E o subtópico 1 diz assim: o conceito de apóstolo. O termo grego apóstolo é usado para... o termo grego apóstolo é usado para enviado ou mensageiro. O apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, usam o termo quando se refere-se aos 12 escolhidos por Jesus. Eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição do Senhor. Assim, Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra com o compromisso de instruírem a igreja. Nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva, e a mensagem de Cristo, o fundamento. Então, a gente está falando aqui sobre o conceito, e aqui já está dizendo que na Escritura Sagrada o apostolado, o apóstolo, são aqueles que vivenciaram com Cristo ocularmente, viram, tiveram o contato com Ele, e também tem um ofício de levar a mensagem para a edificação da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o apóstolo, ele tem uma missão, ele tem um dever, que está dizendo aqui, que ele tem um dever, que é levar a mensagem à igreja, edificar sobre os fundamentos cristãos, dizendo aqui que é o fundamento. 2, a doutrina dos apóstolos, dizendo aqui como ensinamento, louvado seja o nome do Senhor. Embora não se possa desassociar a pessoa do ofício que ocupava, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos, sim, em si, mas a doutrina que eles ensinavam. Então, quando nós entramos aqui na doutrina dos apóstolos, ele está dizendo que não pode desassociar o apóstolo do seu fundamento, daquilo que ele foi chamado. Então, mas o que tem de importante não é o cargo eclesiástico. O que tem de importante não é a posição, Cláudio. O que tem de importante não é o seu cargo entre a sociedade, mas sim ele cumprir bem feito o seu ofício, que é levar a mensagem, a doutrina e o ensinamento para que a igreja cresça e cresça saudável.
Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós vamos observar nos dias de hoje, que eu tenho que fazer esse paralelo com os dias de hoje, que a gente vemos hoje, no dia de hoje, muitas pessoas que não levam o título, mas que cumprem o dever de ensinar, de instruir, de encaminhar aquelas pessoas à salvação, que não deixa de ser um ofício apostólico, mas ele não leva o título. E no tempo de Jesus aqui, poucos levavam esse título. E a gente vê, tem um capítulo da carta de Paulo aos Coríntios que é só para defender o seu apostolado, para dizer que ele estava no ofício, que ele foi chamado por Deus, que ele teve um contato com Jesus no caminho de Damasco, que ele foi instruído, que ele foi enviado. Louvado seja o nome do Senhor, que cada um de nós sejamos apóstolos do Senhor, em levar a mensagem, em ensinar, em cumprir o chamado. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui para o tópico, daqui o 3, a doutrina. A gente está aqui na doutrina, e agora vamos para o testemunho dos profetas. E esse foi um dos temas que eu achei bem interessante, o testemunho do profeta, que nós, ao chegarmos na carta que Paulo escreveu a Timóteo, aí tem os ofícios, e Deus mesmo chamou, é esse mesmo, pastor? Uns para apóstolo, Efésios 4, 11 a 12. Que ele vai dizer que ele chamou e deu uns para, ele mesmo deu uns para profeta, para apóstolo, para doutores, louvado seja o nome do Senhor. Mas o que eu acho interessante, que a chamada dele tem é específico, que no final ele vai dizer, para que ele chamou todas as pessoas? Para que venha cumprir o ministério para edificação da igreja, louvado seja o nome do Senhor. Então, quando nós cumprimos esse dever de ensinar, o dever de mostrar, o dever de instruir, o dever de mostrar o caminho a qual o Senhor tem nos chamado, nós estamos cumprindo uma missão apostólica. Louvado seja o nome do Senhor. Vou já passar. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, hoje aqui, o que nós nessa lição, nós queremos fazer um paralelo muito interessante, Clóvis. Que do jeito que Jesus deixou 12 na terra, deixou 12, mais um saiu fora do caminho, não cumpriu a risca, o fundamento a qual foi chamado, eu quero dizer que desses 12 já foi multiplicado para muitos. Hoje foi multiplicado para muitos. Daqueles 11 que formaram a igreja, lá em Atos 2, hoje já tomamos proporções grandes, uma proporção muito maior daqueles 12. Aqueles 11, ele deu um pontapé, e hoje nós estamos dando continuidade àquilo a qual eles começaram a ensinar. O que eu acho interessante é que ele, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, ele vai dizer que não pode desapartar de maneira nenhuma. Tem que ter a oração e a palavra, o ensinamento. A oração e o ensinamento, eles andam de mão dada. Louvado seja o nome do Senhor. E o que eu acho interessante também, obreiro Clóvis, é que aonde tiver a oração e a palavra, aí a Bíblia diz que aí Deus dá o crescimento. E todo dia o Senhor acrescentava aqueles que se havia de salvar. Mas o próprio Paulo, ele também fala, trazendo que a fé ela vem por ouvir pela palavra de Deus. O crescimento e a multiplicação havia porque tinha a pregação, ouvia porque tinha a doutrina, crescia porque tinha o ensinamento. Glória a Jesus. Então vamos aqui entrar no tópico 3, e daqui a um minutinho eu estou passando para o pastor. Glória a Deus. Edificados para a morada de Deus. Pronto, essa parte aqui é para o dia de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Essa parte aqui, a gente vai entrar exatamente no prático, para os dias de hoje. Então, edificados para a morada de Deus. Isso aqui é nós, igreja do Senhor. Glória a Deus. E o 1 diz assim:
edifício bem ajustado. Louvado seja o nome do Senhor. Logo se vê que tem aqui um aprimoramento. Edifício bem ajustado. Ele está aqui mostrando para eu e você que o Senhor, ele requer exatamente um grau aqui de melhoria. Que ele tem que estar bem ajustado. Para que o Senhor venha habitar, o edifício ele tem que estar bem ajustado. Quando nós vimos, Clóvis, aí tantas construções extremóis, mas sempre tem um órgão de fiscalização, chamado CREA, que ele sempre está fiscalizando para que as edificações, Bruno, estejam dentro dos padrões exigidos pela lei e pela Constituição. Então, quando olha aqui, o Senhor também ele não deixa de requerer o padrão de melhoria para cada um, dizendo aqui, ó, edifício bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado cresce. Olha que coisa interessante. Todo edifício bem ajustado, ele tem um crescimento. E eu observo que naquele dia, começando a igreja, louvado seja o nome do Senhor, em Atos no capítulo 2, após o Pentecoste, uma média de 120, e logo na primeira pregação que Pedro estavam lá incitando, dizendo que estava todo cheio de morto, naquele primeiro dia já acrescentou 3.000 almas. Glória a Deus. Aí eu digo, todo edifício bem ajustado cresce. E o Senhor até hoje está dando crescimento. Agora tem um detalhe, bem ajustado. Isso aqui, glória a Deus. Indica um processo contínuo de desenvolvimento do crente. É contínuo, um processo contínuo de melhoria. Quando nós olhamos a salvação, ele tem 3 pontos muito especiais. E na maioria das vezes que eu falo desses pontos. Que é os pontos da salvação. Que ele tem a santificação, a regeneração como base. E o tripé termina com a santificação, a regeneração. E também tem um outro ponto também especial. É a justificação. Que todo aquele, pastor, que vem a Cristo, de maneira nenhuma ele joga fora. Então, reconhecendo que Jesus é o Salvador, o homem ganha de presente, logo de cara, a salvação. O homem lá na cruz, ele sem atitude nenhuma, mas ele reconheceu e ganhou de graça a salvação através da cruz do Calvário. Pelo reconhecimento e pela justificação. Mas o tripé tem 3. E o segundo vem como a regeneração e a santificação. Quando o homem busca estar em contato com Deus e deixando de lado o que é errado, automaticamente a santificação, que é buscar as coisas a qual edifica, as coisas de Deus, automaticamente ele vai deixando de fazer o errado. Quando ele começa, a Bíblia diz muito bonito, no Salmo 119, versículo, se eu não me engano, 11, ele vai dizer que o homem em contato com a palavra de Deus, ele gradativamente ele vai deixando de fazer coisa errada. Que ele vai dizer que eu escondi a tua palavra no meu coração para que eu não venha a pecar contra ti. Então, o remédio é a palavra, o ensinamento e a doutrina. Dentro do homem, ele passa a ter a regeneração. E a regeneração, como isso aqui a gente está falando, para que haja essa harmonia, esse crescimento, é simplesmente a mudança. A regeneração é a mudança. Que o homem, quando ele tem um novo nascimento, a mudança. Glória a Deus. Então vamos lá. Bem ajustado em Cristo. Nessa caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente. Olha a palavra aqui grifada. Como filho obediente. Após ele receber a Cristo, ele, como edifício bem ajustado, então ele passa pelo o crescimento, ele vem passando pelo um ajuste em Cristo e ele passa a obedecer.
dito por aí em muitas escolas bíblicas como o ABC do crente, o obedecer. Porque sem a obediência, não tem como chegar. A gente vemos que tudo começou através da desobediência de Adão. E de lá para cá, meu amigo, tudo que o homem comete que é pecado é desobediência. Glória a Deus. Então vamos lá. Vou dar aqui esse último tópico aqui para a gente, que eu vou passar para o nosso pastor, ok? Obedientes. Glória a Deus. O 2, templo santo no Senhor. Pronto, esse templo santo no Senhor é aqui que eu vou passar para o nosso pastor. Eu vou ficar só até aqui no terceiro tópico, no subtópico 1, que é edifício bem ajustado. E ele fala aqui sobre harmonia, crescimento e obediência. Então, eu encerro essa minha participação falando sobre a última palavra, sobre obediência. Que Deus nos abençoe. Eu agradeço essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor por essa síntese tão maravilhosa e tão rica, a qual o presbítero João Maria conseguiu extrair dessa lição de grande importância, irmão Clóvis, para nós cristãos em Cristo Jesus, né? A lição vai falar sobre edifício, sobre igreja, sobre obediência, sobre normas, sobre o templo santo do Senhor, sobre a ideia de pedras vivas. E é interessante essa ideia de pedras vivas, que é algo que se movimenta. É algo que se movimenta. Eu já entendo aqui que o Espírito Santo de Deus habita em nós e nos capacita ao serviço. Nos capacita ao serviço da obra, né? Mas eu quero, presbítero João Maria, me deter aqui rapidamente. Bruno já disse que eu tenho 5 minutos aqui, em nome de Jesus. Mas nesses 3 primeiros versículos aqui de Paulo aos Efésios. Primeiro ele diz, irmão Clóvis, que edificados sobre o fundamento. E esse edificados aqui é a igreja. Mas antes dessa igreja ser edificada, ela precisou passar por um processo chamado reconciliação. Que existia uma divisão entre os povos, um exclusivismo da nação de Israel. Aí Cristo vem reconciliar. Já nos remete, presbítero João Maria, a ideia aqui de religião, que do latim é religare, né? Cristo foi o elo que trouxe de volta o homem que estava afastado pelos seus delitos e pecados a um Deus que é santo e requer de cada um de nós santidade. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E trouxe para perto. Aí ele continua, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Eu entendo aqui que o que faz a diferença é o fundamento. É o fundamento. Aí eu conversando com o Papai do Céu, ele me levou lá no Salmo 40, verso de número 2, e eu quero ler com você, porque ele é bastante interessante. O salmista diz: tirou-me de um largo horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, ao fundamento. Houve aqui, o salmista está expressando, presbítero João Maria, uma mudança geográfica. Houve aqui uma mudança de direção e houve aqui também uma mudança de coração. Aleluia. Porque houve uma edificação construída sobre uma rocha. Esse é o alicerce seguro da nossa fé, que é Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Outra coisa bem interessante que o presbítero João Maria falou é no verso de número 1, no qual todo, é todo, sublinha essa palavra, meu irmão, é todo, não são alguns, é todos. Agora, para ser todos, precisa estar bem ajustado. Aí o apóstolo Paulo vai tirar isso aqui da construção civil. Aí eu coloquei aqui, o que seria algo bem ajustado? É uma pergunta. Algo bem ajustado é algo que obedece todas as normas, sublinha aí, normas da engenharia civil.
Se um edifício ele não atende essas normas, o CREA vai chegar, vai fiscalizar e vai colocar lá um adesivo, obra interditada ou obra embargada. Embargada a obra. Do mesmo jeito é na nossa vida, queridos irmãos. Se eu e você está edificado sobre o fundamento que é Cristo e sobre os ensinamentos dos apóstolos e o testemunho dos profetas, nós vamos crescer bem ajustadinho para templo e morada do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Veja que na antiga aliança, Deus habitava num tabernáculo, Clóvis, que era móvel. Davi colocou no seu coração em fazer o grande templo, grandioso, mas Deus brecou. Porque por mais que fosse um homem segundo o coração de Deus, tinha as mãos sujas de sangue, manchadas pelo sangue. Mas Deus permitiu que seu filho Salomão fizesse. E outro detalhe bem interessante, que para entrar na presença de Deus, apenas o sumo sacerdote uma vez ao ano. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Cristo vem, quebra essa rivalidade, faz a reconciliação entre Deus e os homens. Hoje, pela graça e misericórdia, aleluia, nós somos templos e morada desse Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. E temos acesso a Ele 24 horas por dia. Meu Deus. Aleluia. Você não precisa mais de um sumo sacerdote para interceder por você. Mas você pode, nesse momento, já começar aí a dobrar os seus joelhos e interceder a Jesus, aquele que pode resolver a minha e a tua causa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. E para concluir aqui, como a lição diz no tópico 1, que Israel não entendeu muito bem os privilégios. Israel tinha um privilégio como nação. Glória a Deus. Como nação eleita e escolhida de Deus. E recebeu esses privilégios, mas quais eram esses privilégios? Vamos para a Bíblia. Estou terminando. Êxodo capítulo 19, versos 5 e 6. Olha a promessa e os privilégios. Agora, pois, se diligentemente ou cuidadosamente ou zelosamente ouvirdes a minha voz e guardares o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Aleluia. Essa nação aqui recebeu o privilégio, mas não soube muito bem entender que privilégio não é sinônimo de exclusividade. Privilégio é garantia, é sinônimo que Deus nos ama. Aleluia. Aleluia. Que Deus está conosco. Que aquele mesmo Deus, Clóvis, do antigo concerto é o mesmo Deus hoje da nova aliança. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E é um momento, queridos, vou concluir, para refletirmos. Como está o nosso edifício? O meu e o teu edifício está atendendo às normas, irmão Bruno? As normas de exigências, padrão de santidade, de obediência, são pré-requisitos que levam o homem ao céu e fazem com que o homem seja, irmão Clóvis, templo e morada do Espírito Santo de Deus. Porque quando o homem deixa de ser a morada do Espírito Santo de Deus, ele sai deste fundamento que é a rocha e ele volta lá para aquele outro fundamento, a qual é areia, a qual é estável, não tem estabilidade. E a Bíblia diz que quando a gente está sem estabilidade, sem estar alicerçado nesse fundamento,
sem ser mais a morada do Espírito Santo, o inimigo das nossas almas, ele volta e traz consigo mais 7. Meu Jesus. Aleluia. Reflita, meu irmão, minha irmã, nessa lição tão rica. Nós somos edificados. E essa pedra, presbítero João Maria, que os edificadores escolhiam minuciosamente, não poderia ter defeito, Clóvis. Ela era uma pedra que precisava se encaixar com perfeição. Aleluia. Aleluia. E se ela não encaixasse com perfeição, ela era rejeitada pelos edificadores. E o Cristo que nos salvou, ele foi rejeitado por muitos, mas ele foi, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, por o Deus Todo-Poderoso, não mais rejeitada, isso aí não, mas ele foi aprovado, e pela aprovação de Cristo, nós estamos hoje aqui dizendo muito obrigado, Jesus, porque o nosso edifício ele continua crescendo, procurando estar bem ajustadinho, para que não venham os embargos e o nosso barco venha naufragar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queremos agradecer a participação do presbítero João Maria, do auxiliar de trabalho irmão Clóvis, do nosso irmão Bruno, que não tem metido esforço. Já está chovendo aqui em Extremóis, mas ele está aqui. E descobrimos mais um dote desse homem de Deus, desse obreiro aprovado. Que grandes coisas o Senhor ainda vai fazer na sua vida. Agradeço a toda a congregação de Parque das Jaqueiras. Continuamos aqui com imensas saudades de cada um de vocês e não vemos a hora dessa situação passar e possamos estar juntos cultuando a Deus. A você, internauta, que não é cristão, que já está aí fazendo parte da nossa comunidade, através das redes sociais, continue aí, vá curtindo a nossa página aí, nós estamos orando por você, porque a Bíblia diz que nós não devemos pecar por omissão. 1 Samuel, capítulo de número 12, versículo de número 23, diz: longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós nas minhas orações. Continuamos orando continuadamente por cada um de vocês, seja vocês crentes ou não crentes, mas que a mesma graça que nós estamos sentindo aqui nesta manhã, vocês também possam sentir nos seus lares, em nome de Jesus. Nós vamos ficar de pé, concluindo essa síntese da escola dominical nesta manhã. O nosso auxiliar de trabalho, irmão Clóvis, vai orar e o presbítero João Maria nos impetrará a bênção apostólica em nome de Jesus. Mais uma vez, eu saúdo a todos na paz do Senhor. A paz do Senhor. Somos gratos a Deus por essa escola bíblica, por essa lição tão maravilhosa, onde cremos que aprendemos muito nesta manhã. Louvado seja o nome santo do Senhor, com esse ensino da palavra de Deus. Oremos. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, graças te damos, meu Deus, por tudo, ó Pai, que aqui ouvimos e aprendemos, Senhor, da tua palavra, meu Deus. Ó Pai Santo, Pai querido, continua, meu Deus, nos abençoando, Senhor, nos guardando, meu Deus, de todo mal. Ó Senhor da glória, agora nos despede em paz, Senhor, nos leva para os nossos lares. Senhor, meu Deus, nos dá, Senhor, a continuidade deste dia, Senhor, maravilhoso, que o qual o Senhor tem preparado para nós. Senhor Pai, Pai querido, continua conosco, Senhor, é o que nós te pedimos, meu Deus, e já te agradecemos no nome do Senhor Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Curva vossas cabeças e receba a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja do Senhor, agora e para sempre. E amém. Meus amados irmãos, não esqueçam de ler a Bíblia.